queria deixar uma contribuição nesse sentido, né, para complementar, para a gente não perder o fio do que você está falando para a gente. Mas o seguinte, o que eu tenho observado na grande contribuição do compost? Esse acúmulo de avanços que você já trouxe para a gente, concordo com todos eles e colocaria até intensidade na sua fala, mas quando isso tudo se junta, nós estamos falando de sucessão familiar no final, nós estamos falando de um produtor que recupera a sua animação com a atividade, recupera a sua esperança na atividade, nós estamos falando de qualidade de vida para o produtor. E nós estamos falando de conseguir atingir padrões. Nós estamos falando de conseguir falar assim, ó, agora esse aqui é o método de trabalhar. Eu estou falando de conseguir implementar procedimento operacional padrão na fazenda. Exatamente. Ou seja, aquelas coisas, a rotina que precisa se repetir, aquele treinamento que você precisa de fazer na mão de obra, aquilo precisa ser do mesmo jeito, estabelecer rotina para a vaca e para os colaboradores, é muito mais fácil fazer isso numa estrutura de confinamento do que numa estrutura sem padrão. Eu não vou nem falar de semi-confinamento, não. Né? A gente não consegue estabelecer rotinas. Né? E essa rotina que a gente consegue colocar no confinamento e a compactação do sistema, ela melhora a qualidade de vida e traz o produtor de volta para o jogo. Isso não tem preço. Não tem preço. Entendeu? Que pague. E isso que a gente tem notado, assim, a pessoa que faz um confinamento, seja ele um composto, seja uma outra técnica que ele utilizar, o final é uma compactação do sistema e recuperação da esperança na atividade. Aquele barro, que é o termo que o pessoal tem usado, na síntese, o incômodo que ele tem de estar ali com 50, 40, 70 vacas, e na época de chuva, calor, etc., começa a ter mastite, problema de casca e por aí afora vai, ele traduz esse sentimento dele, o incômodo dele, fala assim, cara, o barro lá em casa não tem condições mais. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um ganho que não tem preço, né? E a gente ainda pode discutir, vamos discutir aqui várias outras vantagens, vários outros mitos, verdades que trazem problema, verdades que trazem resultado, né, benefício, mas eu acho que nós não poderíamos deixar de falar disso. Quem coloca um confinamento dentro da propriedade, ele compacta o sistema e melhora grosseiramente a qualidade de vida dos envolvidos. E aí entra aquele paradigma, será que se paga? Porque o investimento é alto. Né? Eu acho que tem mais algo ainda que dá para complementar, perfeito também no que você falou, Ronaldo, que é o fato de que se você conseguir, e consegue, é fato que consegue, aumentar a longevidade das vacas, porque você trouxe ambiência para as vacas. Né? A vaca veio no mundo para dar leite para a bezerra, para a terneira, e nós aqui estamos logrando a bezerrada, né? Estamos pegando, tirando ela do peito da vaca e estamos pegando leite para a gente ganhar uma grana. E aí o que acontece? Que aí já é um outro bate-papo também. Mas como a gente dá toda essa ambiência, ela faz com que a vaca dure mais na propriedade. Sim. E se a vaca durar uma lactação a mais na propriedade, só essa lactação que ela durou a mais paga o projeto dela. Paga o alojamento dela. Né? A gente pode fazer conta do jeito que for, vai pagar. E aí o que acontece? Só que a vaca não vai viver para sempre, mas ela deixou um legado de estrutura para todas as outras gerações que ela mesma criou. E aí, complementando isso que o Ronaldo falou da questão de você compactar o sistema e trazer fôlego para a propriedade, cara, não tem dinheiro que pague tu olhar para um senhor que está há 47 anos produzindo leite, a labuta, sendo referência, e mesmo assim sofrendo, sendo referência, e ele olhar para você assim e dizer assim, Fábio, eu estou há 47 anos tirando leite. Nunca pensei em ter uma vaca de 40 quilos de leite na minha propriedade. Hoje, depois de um ano e meio de compost barn, eu tenho várias vacas do meu lote de alta acima de 50. E tu percebe aquela lagrimazinha no canto do olho do produtor. Cara, aqui ó, chega até a dar uma arrepiada. Não tem dinheiro que pague isso, cara. E a gente poder fazer parte dessa transformação nas propriedades é algo fantástico. Só quem vivencia
consegue ter a sensação que a gente tem, né? É o exemplo que eu usei lá da família Gribler, lá em Montenegro, né? Eu conheço eles há quase 20 anos. Quem acompanha minhas redes sociais aí vê, volta e meia a gente está tendo depoimentos mútuos lá. Essa propriedade que eu falei lá de Ivoti, que está com 28 vacas em lactação e está pagando um barracão de 50 vacas, o Fernando, a última vez que eu conversei com eles, Fábio, eu não tive todos os resultados que o Compost Barn pode me trazer, mas o maior resultado que ele trouxe para a minha família foi nós continuarmos na atividade. Eu ainda tenho muito que melhorar, eu ainda tenho muito que crescer, eu ainda tenho muito que buscar. Mas o fato é que eu só estou aqui porque eu confinei minhas vacas. Bom demais. E hoje, rodando o campo, a gente enxerga muito, escuta muito, né, do produtor de assim, cara, eu decidi ir pro compost ou eu ia parar. Ou eu vinha pro compost ou eu parava de tirar leite. Então, tu vê muito isso, inclusive hoje, semana passada, numa das andanças nossas, a gente encontrou um cliente que o irmão dele tinha uma estrutura, né? Uma estrutura de barracão, ainda não tá finalizada, mas era uma estrutura e o cara desanimou. Ele desanimou e quis parar de tirar leite. E a propriedade um do outro é bem próxima uma da outra. É questão quase vizinho. Não são vizinhos, dá 200, 300 metros de um curral para o outro, né? E daí esse cliente meu, ele estava bem desanimado, e daí, como o Ronaldo falou sobre o barro, ele pegou e disse assim, cara, só de eu tirar minhas vacas do barro agora, meu irmão parou, eu aluguei a estrutura dele, e eu vou ficar ali. Só de tirar minhas vacas do barro eu vou mudar para lá. Daí ele entrou numa conversa conosco para, de repente, sair uma ideia técnica do Fábio para ele começar o composto, mas porque senão ele queria parar de tirar leite. Porque antes existia aquela pergunta que a gente via muito, né? Se um dia eu vou fazer o composto, né? E hoje a pergunta já muda, quando? Quando que eu vou fazer, né? Isso mudou muito, né, de um tempo para cá, né? Então, e daí a gente nota muito também que quando o pessoal fala em se pagar o composto, a gente nota que existe dois lados da moeda, né? Aquele produtor que faz tudo fielmente, né? E que às vezes por algum problema de percurso ele acabou esbarrando em alguma parte, teve um custo maior, e tem aquele que deixa o dinheiro escorrer pelos dedos, né? A gente teve uma propriedade aí semana passada que a gente vivenciou ela sem uma conta básica, só por equívocos ou erro de manejo. O cara estava perdendo mais de 62 mil reais mês. Mês. Queimando um carro. Queimando um carro. Se bem que hoje um carro usado, né? Que o carro colocando hoje está fogo pesado. Não, e assim, é nítido. E foi uma conta assim, ó, superficial que foi feita, sabe? Só que daí é o quê? É aquela pessoa que não vive só da propriedade, né? Tem outros negócios, e aquilo foi, de repente, um negócio de oportunidade, mas a gente acredita, sim, fielmente, que aquele produtor que realmente quer ter um resultado com o leite e quer viver disso, a hora que ele resolve investir, como diz o lema do Fábio, né, faça certo desde a primeira vez. É muito fácil fazer certo na primeira vez. E isso aí dá resultado. Dá resultado. É barato, né? E aproveitando, só para complementar isso que o Guilherme falou, o ponto-chave, o proprietário que resolveu deconfinar as vacas porque ia melhorar alguns índices da atividade leiteira que ele já tinha, ele não vive só daquilo, né? E hoje, se a gente for olhar, grande parte dos produtores de leite vivem só da atividade leiteira. E o fato dele ter duas atividades, a outra uma atividade comercial na cidade, fez com que ele hoje esteja negligenciando a gestão da propriedade leiteira. O que ele provavelmente não faz, porque a gente olhou o comércio dele é muito bem organizado, certamente está dando dinheiro. Mas ele não levou a mesma gestão que ele tem no comércio da cidade para a fazenda. Porque tem esse paradigma, né? Leite não tem que ser gerido como uma empresa, leite tem que ser gerido como uma propriedade qualquer. Cara, não, tem que ser gerido tão bem quanto o comércio dele. Ainda mais das mais complexas, né? A gente já falou bastante disso aqui também. E aí você volta no mesmo assunto, né? Na mesma lógica. Se não for bem feito, não tem nada que não consiga dar dinheiro.